Bom dia, Pedro Paulo. Bom dia, Roberto. Bom, por que essa tendência de reduzir os juros, até dos países emergentes, né, professor? A economia global está desacelerando, isso já traria um incentivo muito forte para os bancos centrais do mundo reduzindo a taxa de juros, nosso aqui também reduzir a taxa de juros. Tem um componente adicional que a nossa economia também está desacelerando. Você viu aí, acabou de falar sobre a produção industrial do mês passado, e junto com a produção industrial, o comércio tem andado pouco, o mercado de trabalho tem tido um dinamismo bem lento de manter o desemprego a taxas muito elevadas. Então isso configura uma situação de excesso de ociosidade dos fatores de produção. Isso ajuda o Banco Central a analisar as coisas da seguinte maneira: a inflação está baixa, ela está desacelerando, o IPCA, se você olhar, ele está em 3,80, bem abaixo da meta do Banco Central para a inflação, que é de 4,25, 4. Mais para frente, e com a taxa de crescimento baixa. O Banco Central tem regras de decisão para a política monetária, e cada vez que você tem inflação baixa e desemprego alto, isso indica uma ação de redução da taxa de juros. O Banco Central reduziu essa ação e reduziu a taxa de juros para o patamar mais baixo da história. E como é que essa redução da taxa de juros pode nos ajudar efetivamente a alavancar a economia, Pedro Paulo? Você tem vários caminhos pelos quais a taxa de juros faz a economia andar. Mas para simplificar, vamos pegar os dois mais conhecidos. O primeiro é quando você reduz a taxa de juros, isso incentiva as famílias e as empresas a investirem. As famílias vão gastar mais, vão comprar mais bens de consumo não duráveis e bens de consumo duráveis, e as empresas vão investir mais, contratar mais pessoas e aumentar a sua capacidade de produção. Esse é o primeiro empurrão. O segundo empurrão que a gente percebe é que os preços sobem. Quando os preços sobem, os agentes têm um incentivo maior a comprar esses bens, né? E esse caminho acaba produzindo uma aceleração da atividade econômica, e isso faz que a economia volte a crescer novamente. A gente também observou essa queda de juros nos Estados Unidos, mas por lá a situação é um pouco diferente, né, Pedro Paulo? Os Estados Unidos vinham crescendo a uma taxa de 3,1 no último trimestre do ano passado, no primeiro trimestre desse ano, e agora cresceu 2,1 no segundo trimestre. Isso preocupou o Banco Central americano, mostrou que a economia global desacelerando, a economia americana também desacelera, e obrigou o Banco Central a fazer a primeira redução depois de 10 anos na taxa de juros. Ela caiu de um intervalo entre 2,25% e 2,5% para um novo intervalo entre 2% e 2,25%, que passa a vigorar até a próxima reunião. E hoje o mercado está reagindo bem a essas reduções, pelo que a gente conseguiu observar. Com certeza. A Bolsa abriu em alta, o Ibovespa está abrindo em alta, as ações estão subindo, a taxa de juros mais longa está caindo, as taxas de juros de 10 anos caem, as mais curtas caem, e o dólar está reagindo agora, num momento, com uma ligeira alta, mas depois ele deve voltar à trajetória de queda e continuar, vamos dizer assim, mantendo as expectativas estáveis. Uma coisa que é importante é que a redução da taxa de juros reduz também os custos de financiamento do Tesouro Nacional. Isso acaba melhorando, né, a percepção em relação ao risco Brasil e traz mais investimento no país. Agora, Pedro Paulo, essa redução da taxa de juros mexe diretamente com a rentabilidade, né, de alguns investimentos, caderneta de poupança e todos os investimentos ligados à renda fixa. Vamos explicar? Vamos. Ainda mais agora que a gente está com a reforma da Previdência, a gente tem que pensar seriamente, todas as famílias têm que sentar e pensar claramente o que fazer para garantir uma aposentadoria, né? Há alguns anos atrás, a gente tinha uma taxa de juros muito elevada, e qualquer pessoa que conseguisse ganhar dinheiro tinha como melhor opção deixar esse dinheiro numa poupança, num papel de renda fixa, no Tesouro Direto, seja lá o que for, deixar lá e não pensar mais a respeito disso. Quando a taxa de juros caiu, e caiu fortemente, isso passou a exigir das famílias um pouco mais de atenção à sua poupança, aos seus investimentos. Então agora que caiu mais ainda, ao menor nível da história, e deve cair mais, na minha opinião, até uns 5,5%, talvez 5% até o ano que vem, a gente deve pensar em tornar os nossos investimentos um pouco mais rentáveis, levando em consideração esse novo cenário. Ainda mais agora que todo mundo vai ter que pensar na sua aposentadoria. Eu, você, qualquer pessoa vai ter que, além da aposentadoria
via oficial, fazer uma poupança por conta própria. Então, vai exigir um pouco mais de exercício daqui para frente. E quais seriam as opções agora com maior rentabilidade? Já que cai a rentabilidade da caderneta de poupança, como a gente falou, do Tesouro Direto também, LCI, LCA, enfim, todas essas aplicações ligadas, atreladas à renda fixa. Esse é um problema que aflige as famílias no mundo todo. Como a gente acabou de falar agora há pouco, os Estados Unidos reduziram a taxa de juros. Uma taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, ela paga aproximadamente 2% hoje. Na Alemanha, o investidor está pagando 0,41% ao ano para aplicar o seu dinheiro no título do Tesouro Alemão. E o Tesouro Alemão continua recebendo aplicações por causa disso. Isso diz o seguinte: os títulos de renda fixa da poupança, eles têm uma função no nosso portfólio de investimentos, no nosso conjunto de investimentos. Eles dão um retorno real todo ano que é garantido, não tem risco. O risco é muito baixo, porque é muito pouco provável que o Tesouro vá quebrar. A mesma coisa os títulos de renda fixa que tem garantia do FGC. Então, para aquela parcela do investimento, que normalmente é a maior parcela do investimento que as famílias têm que ter, por longo prazo, uma parte importante tem que ser em renda fixa, porque a relação entre o risco e o retorno é bastante favorável. Apesar de ter um retorno muito baixo, aparentemente, 7,5% é o que está rendendo um título do Tesouro de 10 anos aqui no Brasil, apesar de ter um risco relativamente baixo, um retorno aparentemente muito baixo, o retorno real é alto ainda. Se você tirar a inflação, ainda sobram uns 3,5%, 4%, dependendo do ano, de retorno real, e o risco é muito baixo. Então, ainda é um investimento muito bom investir em Tesouro Direto, em CDB, com garantia do FGC, em poupança. Ainda só que a gente tem que escolher um pouco mais, tem que olhar a modalidade de investimento, tem que ligar para o corretor e perguntar o que você está achando, para o seu gerente de banco, você precisa de um auxílio. Então, antes você fazia um investimento com uma decisão de 30 segundos, agora você precisa perder uma tarde com a família para pensar o que fazer. Você acredita que muita gente vai acabar migrando para a Bolsa de Valores, para as ações? Já tem mudado. E cada vez mais vai mudar. Hoje a Bolsa tem mais de 1 milhão de investidores, esse é um número recorde para o Brasil. Isso deve continuar acontecendo. À medida que for caindo a ficha das pessoas, no sentido de que é necessário fazer uma poupança para o futuro, fazer uma poupança para a aposentadoria, que ela precisa fazer essa gestão e de que a taxa de juros está caindo fortemente, então você vai ter que ter uma gestão melhor na sua parte de renda fixa e vai ter que optar em alguma coisa para ações, não tenha dúvida nenhuma. Tá certo. Pedro Paulo, muito obrigada pela sua presença hoje pessoalmente aqui no Manhã Band News e até uma próxima. Eu agradeço o convite, foi um prazer.